Em primeiro lugar, vamos redesenhar o circuito mostrado na figura. Temos dois geradores de força eletromotriz. Lado de cima, a conexão de um amperímetro A1, um resistor de resistência R1, ligado ao interruptor I1, considerado fechado, e 3 resistores de resistências iguais a R. Como o interruptor I2 encontra-se fechado, podemos afirmar aqui que os 3 resistores estão conectados em paralelo, e todos eles com seu terminal inferior conectado aos geradores. Muito bem. Separando-se os dois geradores, temos o gerador de cima e o gerador de baixo. Nomeando-se todos eles, o gerador de cima tem uma força eletromotriz E2, tem uma resistência interna R2. O gerador de baixo, uma força eletromotriz E1, com a sua respectiva resistência interna R1. Os pontos fornecidos no circuito são os pontos A, B, que é entre os dois geradores, e o ponto C. Temos o ponto D, que, se vocês observarem, é conectado diretamente ao ponto F devido ao fato do interruptor I2 estar fechado. Nos terminais inferiores, temos o ponto E, que é o ponto de conexão dos 3 resistores de resistência R. Observem nitidamente pelo desenho que os 3 resistores encontram-se então em paralelo. Muito bem. A presença do interruptor I1 fechada e do interruptor I2 fechada é irrelevante nesse caso. Eles não afetarão em nada o circuito, a não ser que sejam abertos por algum motivo. Bom, nesse caso, de acordo com o enunciado, a força eletromotriz E2 é de 5 volts e a força eletromotriz E1 de 2 volts. Podemos verificar com isso que, como os dois símbolos estão em sentidos opostos, um deles é o gerador elétrico e o outro faz o papel de receptor elétrico. Seria um gerador de força contra-eletromotriz ou receptor elétrico. Nesse caso, o sentido da corrente elétrica é horário. Bom, vamos agora à análise das proposições. Analisando a proposição 1. A diferença de potencial entre A e B é maior que o valor da força eletromotriz E2. Muito bem. Como E2 é maior que E1, ele é o gerador elétrico. Escrevendo a equação do gerador, a diferença de potencial em seus terminais, que é o VAB, é igual à força eletromotriz E2 menos a sua resistência interna R2 vezes a corrente que circula por ele. Fica fácil verificar que a diferença de potencial entre os terminais A e B desse gerador é menor que a força eletromotriz, uma vez que a força eletromotriz E2 subtraída do produto R2 vezes I vai dar, claro, um valor menor do que o próprio E2, que seria então a diferença de potencial entre os terminais A e B. Portanto, a afirmação 1 é falsa. Analisando a proposição 2. A diferença de potencial entre C e B é maior que o valor da força eletromotriz E1. Bom, o equipamento mostrado entre C e B faz o papel de um receptor elétrico. A equação do receptor seria VCB, que é a diferença de potencial em seus terminais, é igual à força eletromotriz E1 mais a resistência interna R1 vezes a corrente I que vai passar por ele. Verificamos então que a diferença de potencial VCB entre seus terminais é igual a 2 volts, que é o valor da força contra-eletromotriz, ou da sua força eletromotriz aqui, mais o produto da resistência interna vezes a corrente, o que torna a proposição 2 verdadeira. A proposição 4. A diferença de potencial entre D e E é igual à diferença de potencial entre F e E. Se vocês observarem, a diferença de potencial entre D e E é a mesma de F e E, pois todos os resistores estão em paralelo. O ponto E, ele pode ser trazido também para cá e para cá, uma vez que todos esses locais são ligados por um fio de resistência desprezível. Portanto, essa DDP entre D e E é exatamente a mesma DDP entre F e E, mostrando então que estão em paralelo. Isso faz com que a afirmação 4 seja verdadeira. O item 8 diz que o amperímetro A1 registra a mesma corrente, esteja com o interruptor I2 aberto ou fechado. Muito bem. O amperímetro A1 encontra-se em série com os geradores, sendo assim a corrente I que ele mede é a corrente total do circuito. Essa corrente ela pode, de uma forma simplificada, ser calculada pegando-se a diferença entre as forças eletromotrizes do gerador menos a do receptor e dividindo pela resistência equivalente do circuito. Essa resistência equivalente ela é calculada a partir de todos os resistores mostrados, tanto os resistores internos R2 e R1, como os resistores externos R e o resistor R1 em série com o amperímetro mostrado em cima do desenho. Muito bem. Com o interruptor I2, que encontra-se aqui fechado,
verificamos que os três resistores R encontram-se em paralelo, onde a corrente elétrica I é dividida igualmente entre eles. Portanto, teríamos uma corrente igual a I sobre 3 passando por todos eles, uma vez que os resistores são iguais. Sendo assim, na hora de calcularmos a resistência equivalente, todos os três resistores entrariam nesse cálculo. Agora, vamos ver a consequência disso ao abrirmos o interruptor I2. Abrindo-se o interruptor I2, esse trecho aqui do circuito fica inoperante. Então, tanto esse resistor quanto esse resistor não serão mais percorridos pela corrente elétrica. Portanto, apagando-se essa corrente, retirando-se a corrente, temos que a corrente elétrica I vai passar toda pelo único resistor dos três que sobrou. Sendo assim, fica evidente para a gente que a resistência equivalente do circuito é modificada. Uma vez que a resistência equivalente do circuito é modificada, essa razão ela se torna diferente. Portanto, a corrente I também será alterada. O que faz com que a afirmação 8 seja falsa, uma vez que ele mostra que o amperímetro A1 vai registrar a mesma corrente, esteja o interruptor I2 aberto ou fechado. Por fim, a afirmação 16. Abrindo-se o interruptor I1, a diferença de potencial entre A e B é igual ao valor da força eletromotriz ε2. Muito bem. O item 16, ele fala da diferença de potencial entre A e B. Ora, o que nós temos entre os pontos A e B é o gerador, portanto a equação dele é ε2 menos R2 vezes I. Vamos agora abrir o interruptor I1 e verificar qual a consequência disso. O interruptor I1, colocado logo após o resistor R1 sendo aberto, torna inoperante todo o circuito, portanto não há mais corrente elétrica passando por ele, uma vez que esse interruptor I1 ele estaria em série com a fonte, com os geradores elétricos. Portanto, a corrente I vale zero. Pela equação do gerador, se a corrente I vale zero, o termo R2 vezes I se torna igual a zero. Isso faz com que toda a diferença de potencial entre os terminais A e B seja igual à força eletromotriz ε2. Sendo assim, o item 16, a proposição 16, é verdadeira. Portanto, efetuando-se a soma das afirmativas verdadeiras, 2 mais 4, 6, mais 16, 22.